Olá, meu nome é Rodrigo. Essa é a nossa sétima aula do nosso curso Fundamentos de Aprendizagem de Máquina Científico para a Mecânica dos Fluidos. Mais especificamente, a nossa primeira parte da nossa sétima aula. E nas nossas últimas aulas, nós construímos, a SVD basicamente em três camadas. A primeira como uma fatoração matricial, toda matriz é o produto de uma matriz ortogonal, uma diagonal de valores singulares e outra ortogonal. A gente construiu também como a melhor aproximação de posto baixo que existe, pelo teorema de Eckart-Young, e também como um motor matemático da análise de componentes principais. Já na nossa aula de hoje, a gente vai trazer todo esse arcabouço teórico e prático também para a mecânica dos fluidos, em que ela recebe o nome de POD, P-O-D, que significa Proper Orthogonal Decomposition, numa tradução a grosso modo, seria a decomposição ortogonal própria. Bom, e aí nós começamos pelo problema que a POD resolve. Então, para ilustrar isso, pensem numa simulação de um escoamento ou então em algum experimento, em que eu consiga medir a velocidade em milhares de pontos distintos, o estado do escoamento no instante raramente cabe em poucos números, Então, cada instante que eu faço essas medições, eu estou produzindo quase que automaticamente milhares ou milhões de valores. Basta a gente pensar que cada pontinho geográfico, em um escoamento, eu tenho uma condição diferente de velocidade, de pressão, de vorticidade, de temperatura e viscosidade, enfim. E aí a ideia, dentro desse experimento, que ao longo do tempo eu vá guardando esses retratos e consolidados, dentro de uma matriz que nós chamamos de snapshots. Então, que é uma sequência de campos, de altíssima dimensão, porque nós estamos avaliando variáveis em pontos diferentes ao longo de um intervalo de tempo que às vezes é muito longo também. E aqui a gente tem a pergunta central, em destaque. Então, dada uma sequência de campos, como essa que eu ilustrei, existe uma forma de extrair desses snapshots poucos padrões espaciais dominantes que expliquem boa parte da evolução observada. Então, reparem que de um lado eu tenho uma quantidade enorme de dados, milhões de números por instante, centenas de instantes, e pelo outro eu tenho a intuição física, que nos diz que o que está acontecendo ali costuma ter uma organização, uma elegância, que muitas vezes esconde uma simplicidade tanto numérica quanto teórica. A nossa ideia é que, a partir desses dados, a gente tem a condição de extrair esses padrões automaticamente, sem precisar, às vezes, fazer qualquer tipo de conjectura sobre isso. E aí a resposta para a nossa pergunta é que sim, nós temos condição de fazer isso, Essa nossa ferramenta é o POD. E aí, uma coisa importante que a gente precisa frisar, deixar muito claro que, na essência, o POD ele é a análise de componentes principais aplicada aos snapshots de campo.
Então, é a mesma SVD que nós construímos, né? Só que agora aplicada a campos físicos coletados no tempo e de uma e aí naturalmente com uma linguagem física, né, mais própria. Então, no caso, né, onde a PCA falava em variância, o POD vai falar em energia. Onde se falava em componentes principais, né? A gente fala agora no POD em modos especiais. Mas a álgebra é exatamente a mesma. A nossa interpretação que é nova. E aí, deixa eu mostrar logo o nosso destino da aula, né? É essa fórmula que é a alma da decomposição ortogonal própria. Então, esse campo U, em função da posição e do tempo, do lado esquerdo, né? Ele seria o nosso campo completo de escoamento, né? Em função do espaço x e do tempo t. Lembrando, uma dimensão altíssima, se a gente for pensar em como esse campo de velocidade é descrito, né? Em função das coordenadas e também em função do tempo, né? Então, e aí já do lado direito, né, a gente tem algo muito mais simples, né? Eu tenho um campo médio, que é esse U barra, que depende única e exclusivamente do espaço, ou seja, é o retrato médio do escoamento, mais uma soma finita, né, de apenas R termos, né, de um produto de duas coisas que separam, né, o impacto tanto do tempo quanto da posição. Então, e aí só para a gente clarificar, né, essas duas coisas, né, são esses dois ingredientes aqui embaixo, né? De um lado, eu tenho os modos especiais, que é o φj, né, em função de x, que são os padrões fixos no espaço, ortonormais entre si. É como se nesse dentro dessa variável, né, eu tivesse as formas características do escoamento e já no outro lado, né, eu tenho os coeficientes temporais, que é o AJ em função de t. São números que só dependem do tempo, né, e dizem o quanto de cada padrão está presente em cada instante. Então, a grande sacada do POD é essa separação radical, né? O modo ele fica congelado no espaço e aí dependendo desse coeficiente temporal, esse modo ele atua mais ou menos dependendo do momento em que você está olhando para o escoamento. E aí por que isso importa, né? Porque como diz a nossa nota, né, a gente sai de um campo completo para uma descrição de baixíssima dimensão, que é um campo médio, poucos modos, poucos coeficientes no tempo. E aí, quando esses poucos modos eles explicam a maior parte das energias das flutuações, né? E de fato isso sim acontece. Da mesma forma que acontece, pode não acontecer, mas é comum acontecer. A gente comprime drasticamente o problema sem perder o essencial. E aí faz parte do nosso objetivo também, mas só para adiantar, hoje a gente não desenvolve, né, o método do Galerkin-Pod, que projeta as equações sobre os modos, né, para obter um modelo dinâmico. O nosso foco hoje é basicamente o POD como um método de análise de dados, ou seja, extrair os modos, coeficientes de energia dos snapshots e interpretar essas informações. Então, vamos agora à interpretação, desculpa, a interpretação não, a como nós organizamos esses dados.
Bom, o nosso primeiro passo, naturalmente, é organizar os dados numa matriz e a convenção importa. Então, assim como a gente tratou da convenção na nossa aula passada, quando a gente falava sobre a análise de componentes principais, aqui também. E na mecânica dos fluidos, especificamente, cada snapshot é um vetor coluna. Então aqui a gente tem basicamente isso demonstrado, né? Cada bloquinho colorido, ele que está crescendo aqui na tela é um snapshot, né? É um campo inteirinho sendo descrito, né? Todo empilhado em uma coluna, né? Obviamente. O primeiro é esse U1, que seria o retrato do escoamento no primeiro instante. Eu tenho o 2, seria o retrato do escoamento nesse segundo instante, assim por diante até o M. Então, eu basicamente pego essas colunas lado a lado, né? E desenho toda essa estrutura em que eu tenho o campo projetado na vertical e na horizontal eu tenho toda a sequência temporal, né? E aí agora esses bloquinhos se fundem, né? E eu tenho a notação matricial. A mesma coisa, a gente só mudou a forma de representar. Cada coluna vai ser um retrato do escoamento em um instante específico. Aqui no caso, por exemplo, no instante 1, no instante 2, no instante 3, até o instante M. Então, M é a quantidade de snapshots, né? Os instantes coletados, né? E já N seria o número, né, de graus de liberdade, né? Ou seja, quantas variáveis eu tenho aqui em uma coluna para descrever um determinado escoamento. Então, assim, claramente, né, a gente consegue ver uma assimetria nos valores, né, que tipicamente o valor de N ele é enorme, gigantesco, digamos assim, e M tende a ser menor, mas não necessariamente isso é uma regra, tá? O que é importante a gente perceber aqui é que, de fato, há uma assimetria dependendo do número de variáveis que descrevem cada instante e quanto tempo dura todas essas observações. E aí uma última observação técnica, né? Se o campo ele não for escalar, né? Se eu tivesse, por exemplo, velocidades, se eu precisasse descrever velocidades com componentes tanto U e V, a gente basicamente concatena essas velocidades, né? E vou empilhando ele. Então, por exemplo, se eu tenho uma componente de velocidade U e V, um problema bidimensional, eu coloco primeiro os valores empilhados de U, depois coloco os valores empilhados de V. E aí, se eu tenho N pontos de malha, né? Esse nosso vetor N, a quantidade, né, de variáveis, o grau de liberdade, vai ter 2N. Então, justamente por conta um campo de velocidade, ele é descrito por duas componentes. Então, na verdade, o pod ele não se importa com o significado físico de cada entrada. A única exigência é que cada snapshot ele seja organizado como um vetor coluna, né? E com a mesma ordenação em todos os instantes. E a gente tem esse desenho. Bom, e aí antes da gente aplicar SVD, eu preciso deixar claro também, né? Eu já falei anteriormente, mas qual que é a relação entre o PCA e o pod? E aqui a gente tem no nosso slide, né? A coluna do PCA descrita à nossa esquerda, né? Então, em que eu tenho uma linguagem mais estatística, né?
eu tenho variáveis e observações, né? Eu estou basicamente buscando ali um estudo da variância estatística, né? O quanto que cada direção captura da dispersão dos dados e naturalmente, né, as direções principais e que vão apontar para as direções de maior variância, né? E aí, já à direita, eu tenho pod. Então, reparem que o vocabulário muda, né? Ela já fala em campos e snapshots em vez de variáveis e observações. Eu já falo em energia modal ao invés de variância, né? Porque em fluidos, a soma dos quadrados, né? Ela está intimamente ligada à energia cinética, né? Quando a gente trabalha com campos de velocidade. E eu falo em modos espaciais ao invés de direções principais, porque cada direção aqui é um campo no espaço físico, reorganizável como uma imagem, né? Ou então, eventualmente, um campo vetorial. E aqui tem o ponto crucial, que é a diferença entre PCA e POD, ela, ela é interpretativa, digamos assim, ela não é matemática, né? Então, assim, a SVD é exatamente a mesma, mas reparem que no detalhe da primeira linha de cada coluna, né, a tabela ela é transposta, né? Então, na PCA, se vocês lembrarem, cada observação era composta de um vetor linha. Na decomposição ortogonal própria, cada snapshot é um vetor coluna. Então, a diferença, né, na formatação é basicamente essa. Então, na PCA, as componentes são as colunas de V, que são os vetores à direita, né, como a gente viu na aula passada. Já no POD, os modos são as colunas de U, que são os vetores à esquerda. Isso porque um método do outro, né, em função da organização dos dados, está a menos de uma transposição da matriz. E aí, essa identidade que nós temos aqui escrita em azul, ela fecha o argumento, né, o x' transposto é igual ao V sigma transposto, o transposto. Então, assim, uma PCA comum aplicada à tabela transposta. E aí, no caso do pod, né, com os snapshots, né, eu basicamente tenho uma diferença só na forma de organizar os dados. Com relação aos valores singulares que a gente encontra aqui na matriz de sigma, os valores singulares ao quadrado, né, eles têm duas leituras também, né? Na PCA, esses valores singulares ao quadrado, né, eles dão as variâncias, né, para aquela relação de lambda é igual ao sigma ao quadrado dividido por n menos 1. A gente viu na nossa aula passada, então se tiver alguma dúvida é só retomar, né? Lembrando que o n é o número de observações, que no caso seria o nosso m. Já na POD, né, esses valores são lidos diretamente como energias modais, né, o sigma ao quadrado. Só retomando aquele raciocínio de energia cinética, né? Então, e aí o que vale a gente ressaltar também é que o primeiro passo, né, é separar, né, a média das flutuações. Então, isso acontece para ambos os casos. Bom, no caso de campo médio, né, e flutuações, em escoamentos é muito natural a gente separar o campo médio do que é flutuação, né?
a gente tem um campo médio, que é uma parte que ela sempre é a mesma, né? Seria o estado médio, né? E a gente tem as flutuações, que é uma parte que varia em torno desse campo médio, né? Então, e esse campo médio temporal, né? Seria basicamente a média das colunas. Então, aqui teria um 1 barra, 1 sobre m, com k igual a 1 até m, e eu vou somar toda essa coluna e depois fazer a média. Então, eu somo todos os snapshots e divido por m. Bem simples. Um campo único, né? Um retrato médio do escoamento nesse intervalo observado. E aí, com a média na mão, eu construo essa matriz de flutuações. Então, eu primeiro formo um x barra, né? Que é o u barra 1 transposto. O campo médio repetido em todas as colunas, né? Esse 1 transposto é o vetor linha de uns, que copia a média m vezes, né? A gente viu também isso na aula passada, não vou entrar muito em detalhes. E aí a nossa matriz de flutuações, que seria um x' igual a x menos o x barra. Eu subtraio o campo médio de cada coluna. E aí, de forma equivalente, né, cada snapshot ele vai ter essa forma, que é o campo médio mais as flutuações. Então, é como se a gente estivesse falando basicamente a mesma língua da PCA, que é separar os nossos dados em uma parte média mais uma parte seguida, né, das suas flutuações. E aí, assim, a gente é sempre muito importante que a gente tenha um cuidado, né, porque assim como a gente está colocando aqui em nota, né, quando a gente não subtrai a média, o primeiro modo do pod ele tende a ser o próprio escoamento médio, ou seja, ele consome uma fatia enorme da energia e basicamente vai esconder a dinâmica das flutuações, quando na verdade a gente quer ter um olhar exatamente para a parte que não representa a média. Então, essa não é uma regra automática, né? É uma regra física. Então, para que eu consiga comprimir o campo completo, né, e fazer esse estudo, eu preciso naturalmente tratar esses dados em parcelas diferentes, né? Então, para que eu consiga entender a dinâmica em torno de um estado médio, né? Então, eu poderia citar como exemplo o desprendimento de vórtices, qualquer tipo de módulo ou modo de instabilidade, né? Que geralmente são flutuações que fogem um pouco daquele padrão e resultam em uma série de movimentos que vão gerar N outros resultados. Então, a gente precisa sim ter um foco em como essas flutuações se comportam. E aí tem uma necessidade, uma justificativa física, né? A gente permanecer com essa separação e usar também a mesma metodologia na análise de componentes principais. E aqui, basicamente, a gente tem o nosso ápice, né? O momento central da nossa aula, que seria a aplicação da SVD a essa matriz, né, de flutuações. Então, reparem na equação, né, o nosso x' seria igual a U sigma V transposto. A gente já cansou de ver essa forma, né? E aí, só recapitulando, né? Eu tenho uma transformação ortogonal, seguida de uma matriz diagonal com os valores singulares, e também
uma transformação ortogonal transposta. Já do lado direito, eu já tenho, né, todo esse problema formulado na forma de soma. Então, esse x' é uma soma de R0 termos, né, de posto 1. E aí, nesse caso, o R0 seria o posto de x', e cada termo, né, seria o produto externo, né, de um modo especial de φj por um vetor temporal Vj transposto, e eu tenho um peso associado, que seria o valor singular. E é aqui que faz a interpretação, né, do pod vir à tona, né? Então, os modos pod são exatamente as colunas de U. Então, olhem aqui esse U R0, né? Eu tenho φ1, φ2 até φ R0. Lembrando dos nossos slides anteriores, né? Como aqui a tabela ela é transposta em relação à análise de componentes principal. O papel que lá cabia as colunas de V, né? As componentes principais, que eram aqueles vetores, né? Agora, no caso do pod, por conta dessa transposição, cabem, né, as colunas de U. E aí as colunas de U representam esses padrões físicos no espaço. Então, o primeiro modo ele explica mais energia das flutuações, o segundo é o segundo padrão mais energético, e assim por diante. A interpretação ela continua sendo a mesma, mas por conta da transposição da nossa organização inicial dos dados, a gente tem essa leve mudança. Então, mas assim, permanecem a mesma interpretação, os modos eles saem ordenados por importância, né? Isso graças a SVD. E aí, por isso que esses modos, né, eles são tão interpretáveis, né? Cada φj é um campo espacial discretizado, né? Então, eu posso reorganizá-lo, né, na geometria original. E se o snapshot era uma imagem de vorticidade, né, eu remonto a coluna como uma imagem tranquilamente. E eu consigo ver esse padrão de vórtices, né? E a matriz sigma ela faz esse papel de balança, né? Um sigma grande, por exemplo, né, significa que eu tenho muita energia associada, e um sigma pequeno, pouca energia associada, né? E aí falta a gente entender agora, né, somente os coeficientes temporais. Bom, os modos espaciais nós já temos, né, que seriam as colunas de U. Agora, os coeficientes temporais, né, que dizem como cada modo aparece e desaparece no tempo. E aí, a nossa receita, né, ela é direta, né? O nosso AJ em função do tempo seria só o sigma J, o VKJ. Ou, na forma matricial, eu chamo de AR, sigma R, BR transposto, pertencente ao espaço R por M. Então, esse coeficiente de modo J no instante TK é o valor singular sigma J, né, vezes essa entrada VKJ da matriz V. Em outras palavras, né, V contém as direções temporais ortonormais. Seria basicamente a forma normalizada, né, da evolução de cada modo. E aí bastaria, né, reescalar esses valores em função dos valores singulares, né, para eu obter essa amplitude física, né? Então, e aí a gente tem basicamente essa forma matricial aqui, mais genérica.
para poder dizer isso. E aí, com esses coeficientes definidos, eu reconstruo, né, as flutuações de uma forma aproximada usando só os R modos mais importantes, exatamente como a gente fez na análise de componentes principais. Então, a flutuação no instante TK é aproximadamente uma combinação dos modos espaciais com pesos dados pelos coeficientes daquele instante. E é exatamente aquela fórmula alvo, né, no começo da aula, né, só que para as flutuações. E aí basta somar de volta o campo médio para a gente reconstruir o nosso campo completo, né? Então aqui do lado esquerdo, né, a reconstrução de cada snapshot, né? Média mais soma dos modos pesados, digamos assim. Quando eu digo pesado, são esses pesos que a gente coloca, um AJ, né? E aí do lado direito a gente tem a forma matricial, que a gente conhece bem também, né? Lembrando que R vai dizer o posto, né, dessa reconstrução toda. Então, até o momento, essa leitura é muito intuitiva, né? A gente pegou o campo médio que está acontecendo e a partir dos dados da flutuação, a gente reconstruiu com base nas componentes que melhor descrevem o nosso problema e fez uma aproximação de posto R e a partir disso reconstruiu todo o nosso problema. Essa é basicamente a anatomia do POD. E aí a gente faz a nossa primeira pausa, né? Então, nessa primeira parte, a gente montou toda a máquina do POD, né? A gente partiu de uma pergunta central, que é basicamente se existem padrões dominantes por trás de um escoamento, né? Então, nós organizamos os dados na matriz Snapshot, separamos os campos médios das flutuações e a gente deu esse passo, né, em direção a SVD da matriz de flutuações que vai entregar esses modos espaciais, e a reconstrução de cada snapshot como uma média mais a soma desses modos, né? Todos pesados pelas amplitudes temporais. E aí na nossa próxima aula a gente vai investigar o que fazem esses modos de fato serem tão especiais para o nosso problema, né? Tanto a questão da ortonormalidade nesse produto interno, a questão da energia modal e o método dos snapshots, né, que torna tudo computável. Então, a gente se vê na próxima aula. Muito obrigado e até mais.